Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. There have been systematic persecution of Christians. We have lost so many people. A lot of Christians have been killed. They were almost hunted like animals in the wild. O padre Joseph Fidelis está em Maiduguri, uma diocese situada no norte da Nigéria. Ele fala de uma perseguição brutal aos cristãos pelo Boko Haram, um dos mais temíveis grupos terroristas da atualidade. Hoje vamos falar deste país porque temos o testemunho de alguns padres, de uma irmã e até de um bispo. E todos eles falam da situação intolerável que os cristãos estão a viver na Nigéria perante a quase indiferença das autoridades e o silêncio do mundo. Mas vamos falar também da Nigéria, porque na sexta-feira, no dia 14 de maio, Léa Sharibu fez 18 anos de idade. Quem é Léa Sharibu? Bom, é uma jovem rapariga cristã que recusou converter-se ao Islão, como os terroristas exigiam para a sua libertação. Ela foi raptada nessa manhã de 2018, de fevereiro de 2018, está em cativeiro desde então e passou pela terceira vez o seu aniversário em cativeiro, às mãos de um dos mais temíveis, como disse há pouco, um dos mais temíveis grupos terroristas da atualidade. Esta história e estes dramas que os cristãos estão a viver na Nigéria vão estar, obviamente, no centro da nossa atenção no programa de hoje, um programa em que vamos contar uma vez mais com a presença da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que está connosco via Skype. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os nossos telespectadores. Além da Nigéria, hoje vamos recordar também os ataques e a destruição de várias igrejas no Chile no ano passado, e isto a propósito da atribuição pela Fundação AIS, pelos nossos colegas de Espanha, da Fundação AIS, de um prémio ao padre Pedro Narbona, precisamente o pároco de uma dessas igrejas. Vamos falar também da República Democrática do Congo e da denúncia de um bispo, do bispo de Butembo, de que se está a promover a islamização forçada das populações da região leste deste país. Vamos também hoje até Moçambique. Nós temos dois testemunhos que temos vindo a acompanhar aqui ao longo dos últimos programas, do Padre Fonseca e da Irmã Mónica. O Padre Fonseca está em Pemba e a Irmã Mónica está em Lixinga, e ambos estão a trabalhar diretamente com os deslocados, pessoas que fugiram da violência de grupos armados no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado. Hoje vamos falar também da Índia e da batalha terrível que se está a travar neste país contra a pandemia do coronavírus. Mas para já, a primeira notícia de hoje vai levar-nos até ao centro da Europa, porque a Comissão Europeia decidiu nomear um enviado especial, não é o primeiro, mas decidiu nomear um enviado especial para a liberdade religiosa. Trata-se, Catarina, de um verdadeiro embaixador da Europa para estas questões tão sensíveis da liberdade religiosa e também da liberdade de crença. Exatamente, Paulo. É de facto muito importante que a Europa tenha então tomado esta decisão de nomear um responsável para a questão da liberdade religiosa, pois é, acima de tudo, de facto, um sinal para o mundo de que esta é uma temática importante e que está sob vigilância ao mais alto nível no espaço comunitário. E a Fundação AIS, através do seu presidente executivo internacional, veio logo aplaudir a nomeação do enviado especial da Comissão Europeia, que é, diga-se, um cipriota, o Sr. Christos Stylianides. Sim, o nosso presidente, Thomas Arngelder, disse que esta nomeação demonstra o compromisso da Comissão em enfrentar o desafio da liberdade religiosa e garantir o cumprimento desse direito individual. E sublinhou o facto de estar-se, de facto, a dar um sinal de esperança para todas as vítimas da perseguição, pois sabem que, a partir de agora, e no que diz respeito à Europa, existe, de facto, alguém que tem esta missão tão especial e tão importante. Quando o presidente da Fundação AIS se referiu a esta nomeação, ele fez questão de lembrar que se trata de alguém com experiência no terreno, aliás, com quem a Fundação AIS já colaborou até no passado.
Sim, parece muito importante esse ponto, Paulo. Portanto, Thomas Arndt-Gellern recordou o trabalho de Stylianides, que ele realizou na Síria e no Iraque entre os anos 2014 e 2019, numa altura em que foi comissário da União Europeia para a ajuda humanitária e gestão de crises. E falou dele como, de facto, um homem muito importante, muito competente, que demonstrou o seu compromisso com os direitos humanos e a sua preocupação com a liberdade religiosa. A nomeação deste cipriota ocorre poucos dias depois da divulgação do mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, produzido pela Fundação AIS. As conclusões desse relatório são, digamos assim, o argumento-chave para se perceber bem a importância de haver, de facto, um embaixador para os assuntos da liberdade religiosa na Europa. Rooted at the very dignity of the human person, everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. However, over 70 years after signing the Declaration of Human Rights, the right to religious freedom is still not fully acknowledged. In many countries around the world, religious freedom is not just a concept, but a question of survival. Aid to the Church in Need's Religious Freedom in the World report draws attention to this fundamental human right. Stand up for religious freedom. A importância da liberdade religiosa só é mesmo perceptível, de certa forma, quando se está perante algum ataque, quando alguém é agredido ou quando os direitos de uma comunidade são postos em causa. Na verdade, só se percebe bem a importância da saúde quando se está doente. Bom, eu falo disto ainda no seguimento desta nomeação pela Comissão Europeia de um enviado especial para os assuntos da liberdade religiosa, pois o Secretariado Espanhol da Fundação AIS acaba de distinguir um padre chileno com um prémio pelo seu papel na defesa precisamente da comunidade cristã que foi profundamente atacada no ano passado. Nós já vamos recordar o que aconteceu, mas para já, Catarina, que prémio é este? Bom, é o Prémio Liberdade Religiosa 2021 e foi instituído pelos nossos colegas do Secretariado Espanhol da Fundação AIS. Atribuído por unanimidade, este prémio visa reconhecer o testemunho dado pelo padre Pedro Narbona e pelas suas paróquias numa altura de particular tensão social, quando as ruas do Chile foram palco, já no ano passado, de manifestações que se tornaram por vezes bastante violentas. Bom, violentas ao ponto de várias igrejas terem sido atacadas, incendiadas e destruídas. O padre Narbona era precisamente o pároco de uma dessas igrejas, de La Asunción e também a de Veracruz. Exato, portanto os ataques brutais a essas e a outras igrejas do Chile, em outubro do ano passado, mostraram uma crescente hostilidade para com os cristãos e foram também sinal preocupante de como a liberdade religiosa ficou tão fragilizada neste país durante estas longas semanas de tumulto. Estamos a falar do Chile a propósito de um prémio atribuído pelo Secretariado Espanhol da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre ao padre Pedro Narbona, no seguimento de uma onda brutal de ataques no ano passado contra igrejas neste país sul-americano. No relatório da Fundação AIS, que foi divulgado recentemente no mês de abril, que estes ataques contra as igrejas, contra a comunidade cristã no Chile, são referidos como, Catarina? Bom, no relatório refere-se que houve, como o Paulo disse, uma onda de violência e de vandalismo contra as igrejas em várias cidades, o que permitiu então concluir que se estava perante um sintoma de intolerância à religião e um sinal também de que o Estado foi incapaz de proteger a comunidade cristã. Portanto, o relatório diz ainda, Paulo, que as perspectivas para o futuro são negativas e são motivo de preocupação. Bom, perspectivas negativas e com motivo, de facto, de preocupação. Estamos a falar do Chile. Os ataques do ano passado, em outubro do ano passado, dificilmente serão esquecidos pela comunidade cristã. Ainda os bombeiros
estavam a proceder ao rescaldo do incêndio de uma destas igrejas, quando o arcebispo de Santiago do Chile e o padre Pedro Narbona, que agora recebeu este prémio atribuído pela Fundação AIS, manifestavam o seu repúdio e o choque pelo ataque incompreensível contra a Igreja da Assunção. Vamos agora recordar esse momento. El dolor y la sorpresa con estos atentados que afectan no solamente a los templos y solamente a las cosas materiales, sino que principalmente afectan al alma. Nos han herido y afectan el alma de los chilenos, el alma de los católicos. Nosotros queremos un Chile donde reine la paz, donde se pueda convivir, donde se reciba el respeto. Nosotros queremos respetar y queremos que nos respeten. No queremos ni ser ciudadanos con privilegios ni ciudadanos tampoco de segunda categoría. Que el respeto esté en todas partes. El templo sí, lo podrán botar, lo podrán quemar, pero la fe es lo importante porque está enraizado en nuestro corazón. Y como yo he dicho también muchas veces a ellos, y sin querer ser autorreferente, la parroquia de la Asunción somos cada una y cada uno de los feligreses de este lugar. Nada tememos. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros y Él nos lleva adelante y estamos edificados y cimentados sobre Cristo, que es la piedra angular. Y que seamos también agentes de cariño y de saludo en este momento a estas comunidades que están sufriendo más, a estas comunidades que viven su fe y que la celebran en esta parroquia. Agora vamos para a África. Hoje vamos estar focados, como dissemos no arranque do programa, na Nigéria e na história de Leah Sharibu, uma jovem cristã que foi raptada em 2018 e que celebrou no passado dia 14 de maio mais um aniversário em cativeiro. Ela fez 18 anos e é desde há 3 anos um dos mais poderosos símbolos do que significa a violência brutal dos extremistas islâmicos contra os cristãos em África. Para já, a nossa atenção vai para a República Democrática do Congo. E também aqui nos chegam ecos de violências, de terror, de populações ameaçadas. O bispo de Butembo, Beni, denuncia, Catarina, a islamização que está a decorrer no leste deste país e fala mesmo na expulsão das populações locais. Exato. Portanto, o bispo Paluku Sikuli, da diocese de Butembo-Beni, situada no leste da República Democrática do Congo, denunciou, uma vez mais, à Fundação AIS, esta tentativa de islamização desta região e diz que os grupos terroristas procuram também expulsar das terras as comunidades nativas. A denúncia do bispo ocorre praticamente em simultâneo com a declaração do presidente deste país, Félix Tshisekedi, do estado de sítio, devido precisamente a esta escalada da violência nas províncias orientais de Ituri e de Kivu do Norte. Violência nesta região leste da República Democrática do Congo, que, importa redizê-lo, já causou mais de 300 mortos só desde o início do ano e veio agravar uma profunda crise humanitária. Mas, se olharmos um pouco mais para trás no tempo, Catarina, podemos dizer que os números são ainda mais violentos do que estes que eu acabei de dizer. Sem dúvida, são de facto números violentos e que nos obrigam a pensar e a agir em favor destas populações. Segundo os dados da Conferência Episcopal deste país africano, portanto, calcula-se que haverá mais de 6.000 mortes em Beni desde 2013 e mais de 2.000 só em Bunia no ano passado. Segundo o bispo de Butembo-Beni, estima-se também que haverá pelo menos 3 milhões de refugiados internos e cerca de 7.500 pessoas terão sido raptadas. Estamos a falar da República Democrática do Congo a propósito da denúncia do bispo Dom Paluku Sikuli Melquisedeque, da diocese de Butembo-Beni. Nós temos uma declaração deste prelado em que ele fala da violência brutal que tem assolado toda a sua região, a sua diocese, o seu país, no fundo. São palavras de denúncia, mas é também um pedido de ajuda. Da 10 anni e soprattutto dal 2014 sono massacri su massacri
le autorità del nostro paese passano il loro tempo a discutere per sapere che prenderà quale ministero è, come si trattasse di condividere come direi, sulla tavola si mette una torta da condividere, una ripartizione dei ministeri, dei posti, la conquista del potere e la protezione del potere sembra l'unica cosa che conta, la popolazione non conta per niente. Continuando por África, vamos então até à Nigéria. Logo no arranque do programa de hoje, nós vimos um padre a denunciar a existência de uma perseguição brutal aos cristãos no norte deste país pelo Boko Haram, um grupo jihadista que tem raptado centenas de jovens rapazes e raparigas, exigindo o pagamento de resgates em troca das suas vidas. Mas muitos nunca chegam a ser libertados, tornam-se escravos. Hoje vamos falar da Nigéria também porque na sexta-feira, no dia 14 de maio, Leah Sharibu fez 18 anos. Ela foi raptada em fevereiro de 2018 e por ser cristã, ela recusou converter-se ao Islão, como os terroristas exigiam então pela sua libertação. E está em cativeiro desde então. Nós já vamos recordar a sua história, mas para já vamos situar os nossos telespectadores nesta questão. O rapto de jovens. Já este ano, em fevereiro, 317 raparigas foram raptadas de uma escola no estado de Zamfara. Um pesadelo que acabaria, neste caso, felizmente, por terminar uma semana mais tarde. Mas foram, na verdade, dias de angústia com inúmeros apelos para a libertação destas jovens. O Papa Francisco foi uma dessas vozes que se ergueu a pedir a libertação destas jovens raparigas na Nigéria. Unisco la mia voce a quella dei vescovi della Nigeria per condannare il vile rapimento di 317 ragazze portate via dalla loro scuola a Hamjebe, nel nord-ovest del paese. Preghiamo per queste ragazze perché possano presto tornare a casa. Sono vicino alle loro famiglie e a loro stesse. Preghiamo insieme. Preghiamo la Madonna perché le custodisca. Foi o Papa Francisco a condenar o sequestro cobarde de 317 raparigas de uma escola da Nigéria e a pedir a sua libertação. Elas tinham sido raptadas em fevereiro deste ano. Este foi o quarto ataque a escolas em menos de 3 meses no nordeste do país. E falar em violência nesta região da Nigéria implica quase sempre referir o Boko Haram, um grupo jihadista que já causou, Catarina, milhares de mortos. São milhares de mortos e milhões de deslocados. Portanto, é difícil, como é fácil imaginar, fazer de facto uma contabilização de todos os ataques causados pelo Boko Haram, ataques que já começaram no ano de 2009. Mas, segundo estimativas das Nações Unidas, haverá mais de 30 mil mortos e mais de 2 milhões de deslocados. A irmã Maurine, da congregação de Nossa Senhora de Fátima, ela está na Nigéria, é mais uma voz que se ergueu também a exigir, a denunciar, aliás, esta situação terrível em que se encontram os cristãos no norte da Nigéria. E ela falou para as câmaras da Fundação AIS. The massive killings in Nigeria by Boko Haram and all forms of terrorists is so disheartening, devastating, and dehumanizing. The experience has lasted for long, more than necessary.
hundreds of lives are being terminated every time, anywhere, and nobody is there to defend those lives. Even the army that are at risk to be in the war front are not able to combat these terrorists because they have more sophisticated weapons than our Nigerian armies, and no one can come to our aid. The government is busy combating the so-called coronavirus, and all her attention is on this coronavirus with every energy and heart into it, but have remained deaf and paid deaf ears to the massive ongoing killings in Nigeria, which is a greater pandemic than coronavirus, which has claimed more lives than the corona pandemic. May God Almighty, the creator of human life, touch the hearts and consciences of those concerned to come to the aid of poor, helpless Nigerians. May this new year be a year of grace for us. Amen. Estamos a falar da Nigéria, lembrando o caso da jovem cristã Leah Sharibu, raptada em fevereiro de 2018 e que recusou converter-se ao Islão. Por isso, ela está, desde então, desde fevereiro de 2018, em cativeiro. Este ano, na Quaresma, a Fundação AES recordou a sua história aos portugueses. Exato. De facto, a história de Leah Sharibu foi apresentada como um exemplo de mártires e heróis por amor. Portanto, pessoas que deram a vida ou que têm sido, de facto, um exemplo de fidelidade nas situações mais dramáticas. Portanto, é o caso desta jovem que foi raptada, juntamente com outras colegas, por terroristas islâmicos do Boko Haram, da escola que frequentava em Dapchi, no nordeste da Nigéria. Nesse ataque, no dia 19 de fevereiro de 2018, os terroristas levaram consigo 110 raparigas. Sim, mas no entanto, cerca de mais ou menos um mês mais tarde, todas as alunas foram libertadas, com exceção de Leah, na altura com apenas 14 anos de idade, que, sendo a única cristã do grupo, recusou converter-se ao Islão como os terroristas o exigiam. Portanto, ficou desde então em cativeiro. É de facto uma verdadeira heroína e lembrar a sua história agora que ela faz 18 anos é de facto muito significativo. A Fundação AES tem estado sempre muito empenhada, não só em todos os esforços para que ela seja libertada, mas também no apoio aos seus pais, que têm vivido num sofrimento que é difícil imaginar, e toda a comunidade, assim como a toda a comunidade cristã que vive neste país africano. O padre Simon Yogo pertence aos espiritanos e está a viver em Portugal já há alguns anos. Ele nasceu na Nigéria e procura, apesar da distância com o seu país natal, manter-se informado sobre tudo o que se passa neste país, nomeadamente em relação à perseguição aos cristãos e, claro, também à história de Leah Sharibu. Happy birthday, Leah Sharibu. Sou Padre Simon, de Nigéria, um espiritano. Já estou aqui em Portugal faz 15 anos. Sou pároco das paróquias de Lomar e Nogueira, na Arquidiocese de Braga. Leah, já lá foram 3 anos desde o teu desaparecimento, nas mãos dos elementos de Boko Haram, na tua escola de Dapchi, no estado de Yobe, em nordeste de Nigéria. Talvez seja bom imaginarmos como é que seria ter uma filha ou uma irmã ou uma sobrinha desaparecida durante um dia, ou uma semana, ou um ano. Estamos a falar de 3 anos. Leah, ao completares nestes dias 18 anos de vida, nós, com os teus pais, que vivem com o coração na mão, esperando o dia em que vais chegar a casa. Nós, o mundo inteiro, te aguarda.
O mundo inteiro espera este milagre de te ver com vida um dia. Os teus pais não querem mais nada além de te ver em vida. As histórias que contam que já foste casada ou que já tiveste filho ou filhos, isto pouco importa, quer aos pais, quer ao mundo inteiro. O que nós queremos é ter-te de volta, Lia. E onde quer que estejas, saiba que estamos todos a torcer por ti, para aquele dia que um dia vamos te ver de novo. Como dizia a tua mãe, que não se importava ter um Boko Haram como genro desde que a filha volte de vida para casa. Isto também nos leva a pensar do tipo de governo que temos na Nigéria. Um governo bastante inepto que não tem sido capaz de providenciar a segurança para os seus cidadãos. Um governo que deve usar isto como uma chamada de atenção para rever a sua idoneidade e se adequar para poder fazer bem o seu trabalho. Mas ainda isto nos leva a pensar no que é ser um cristão na Nigéria hoje, sabendo que a nossa amiga Lia está em cativeiro só por não ter querido se converter à religião muçulmana. Agora vamos até à Diocese de Maiduguri, onde vamos encontrar o padre José Fidelis, que vimos logo no arranque do programa de hoje. Ele diz que esta região, no norte da Diocese de Maiduguri, que fica situada no norte do país, no norte da Nigéria, tem havido uma sistemática perseguição aos cristãos. Uma perseguição brutal. Os cristãos são caçados como animais. É a expressão que este sacerdote vai usar já de seguida. A sua atenção, pois, para este poderoso testemunho. Greetings from Maiduguri. I'm calling. We are having this conversation from Maiduguri here, the capital of Borno State. My diocese has passed through a lot of difficulties. There have been systematic persecution of Christians. We have lost so many people. A lot of Christians have been killed. They were almost hunted like animals in the wild. I personally have escaped a stray bullet because I had to defend children in a school in my parish. Time when they came and threatened they were going to burn down my parish, I could only run to Jesus and say, God, this is your work. Defend your people. This is where I drive my courage. We had secured funding from aid to the church in need to build human resource and skill acquisition center, which is a trauma center where people will undergo a lot of healing, integration, and reconciliation that will help persons overcome what they have suffered. Boko Haram suka kashe mu miji da uwa, sai dai coci ne suna taimako na wahalan da muka sha, ba karamin wahala ba, coci ne suke taimako na. Har yanzu muna bukatar taimako don muna cikin damuwa har yanzu. Thank you to the church in need for the support you have given us. Remember, persecution, while it makes people suffer, also strengthens them because from within, they find a cause to live. We need your help that we may support these people who are suffering, because Africa also and Nigeria is the future of Christianity. O padre Fidelis, que vimos mesmo agora, descreve a forma como os cristãos estão a ser caçados na Nigéria, caçados como animais na selva. É a expressão que ele usou. E ele pede-nos ajuda. Ele pede ajuda, Catarina, através, precisamente, da Fundação AIS.
Sim, e é de facto uma enorme responsabilidade para nós. Portanto, este padre, que já escapou de um ataque, que conhece bem o sofrimento das comunidades cristãs que são vítimas desta violência mais brutal, ele pede-nos ajuda. Portanto, não podemos de forma alguma ficar indiferentes a estas palavras, não podemos ficar indiferentes a estes pedidos de socorro, porque no fundo são exatamente isto, pedidos de socorro. Mas ajudar como? Eu tenho a certeza, a convicção profunda de que os nossos telespectadores estão sensibilizados para a urgência, para a necessidade do apoio a estas comunidades. Mas como fazer? Como ajudar? Bom, na Nigéria, como vimos aqui no programa de hoje, vive-se de facto uma situação terrível, dramática mesmo, com milhares de pessoas que são forçadas a fugir, que perderam tudo o que tinham. Portanto, isto é um retrato da Nigéria, mas é um pouco tudo o que se tem passado também, tudo o que se passa em África. Portanto, vimos um pedido de ajuda de um sacerdote, que é semelhante também ao pedido de ajuda que vimos há pouco do Bispo da República Democrática do Congo, e todos sabemos o que se está a passar em Moçambique. Portanto, muitas destas pessoas, muitos destes cristãos não têm de facto a mais ninguém a quem recorrer, senão à Igreja. E eles precisam de nós de facto para comer, para medicamentos, para a construção de abrigos, no fundo para os bens essenciais do seu dia-a-dia. E por isso é que nós pedimos ajuda também em nome de todos estes cristãos que vivem estes dias de perseguição, em nome de todos estes homens, destas mulheres e destas crianças que precisam de ajuda, e para nós é de facto imperativo ajudá-los neste momento, é de facto uma obra de misericórdia. Bom, para isso, para ajudar a Fundação AIS nesta campanha, o melhor mesmo é telefonar para a Fundação AIS. Sim, o que peço a cada um dos telespectadores que nos está a ver neste momento é que nos ligue, que peça mais informações sobre a situação que se está a viver em África, que nós enviaremos o nosso último relatório sobre este continente, e ajudem-nos a ajudar a África, ajudem-nos a ajudar estes cristãos que são perseguidos e que vivem dias tão dramáticos. Portanto, ligue-nos para o nosso telefone que está a passar neste momento, ou entre em contacto connosco através da nossa página de internet, que também está a passar neste momento em rodapé. Da Nigéria passamos para o sul do continente africano. Vamos até Moçambique. Vamos de novo ao encontro do padre Quirivi Fonseca. Temos uma grande entrevista com ele que temos vindo a acompanhar por aqui ao longo das últimas semanas. O padre Fonseca está em Pemba, na província de Cabo Delgado. Mas antes de o escutarmos, vamos, Catarina, fazer um ponto da situação desta região que tem estado debaixo de ataques de grupos armados, grupos terroristas que afirmam pertencer ao Daesh, o Estado Islâmico. Qual é o ponto da situação que nós podemos avançar para os nossos telespectadores? A situação continua de facto terrível, eu diria até muito tensa. Portanto, há ecos de pequenos ataques armados que são sinal de facto que ainda há atividade terroristas e desta permanente ameaça sobre as populações que ainda estão a viver esta onda do choque do grande ataque no passado dia 24 de março à vila de Palma. Muito bem, de onde aliás continuam a fugir pessoas que têm vindo a engrossar, digamos, o número de deslocados na província de Cabo Delgado. Sim, sem dúvida. Portanto, na semana passada falávamos aqui do pânico generalizado das populações e isso já se verifica mesmo na cidade de Pemba, que é a capital da província e é também a sede da diocese. Mesmo aqui há de facto sinais de medo, também porque há insistentes rumores de novos ataques por parte dos terroristas. Estamos a falar de Cabo Delgado, em Moçambique, na região norte deste país africano de língua portuguesa, que está sob ataque de grupos armados desde outubro de 2017. O balanço desses ataques é absolutamente terrível. Mais de 2.500 mortos e mais também de 750 mil deslocados. Um dos lados mais negros e menos conhecidos desta guerra é também o rapto de pessoas. Aliás, hoje tivemos aqui a questão do rapto de pessoas no centro do nosso programa, a propósito da história de Léa Sharibu. E agora é uma situação que se repete também no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado. Estamos a falar do rapto, que há pessoas que estão desaparecidas, há pessoas que foram raptadas, estamos a falar de crianças órfãs. Vamos escutar o que nos diz sobre isto, sobre esta questão tão sensível, tão dramática, o padre Quirivi Fonseca, que é um dos responsáveis pela comunicação da Diocese de Pemba. Nós não temos dados oficiais porque, primeiro, começamos pelo número anterior, número
total antes dos ataques do local. Depois daí, depois do desaparecimento ou depois de deslocamentos, depois desses tipos de refúgios que cada um vai ter, aí é que nós tentamos encontrar o número exato. Então, hoje também é prematuro sabermos o número total de crianças, até de adultos que já desapareceram, os ditos como raptados, porque hoje cada um tem esperança de que a pessoa que não consegue vê-la hoje deve estar em algum lugar seguro. Então, leva muito tempo. Mesmo os ataques do ano passado, por exemplo, tem gente que tem esperança que talvez esteja perdido em algum lugar seu familiar, porque um e o outro não têm condições de interagir conosco. Então, leva muito tempo para sabermos qual é o número exato dos que estão, dos mortos, raptados, leva muito tempo. Essa é a natureza dessa guerra que nos deixa angustiados sem sabermos onde é que está o fulano, onde é que está a fulana, devido ao modelo de guerra que nós estamos a viver, que tem os raptores, tem os desaparecimentos, tem os que estão mortos, tudo isso. Foi o Padre Fonseca, que está na Diocese de Pemba. Ele está mesmo na cidade de Pemba. A cerca de 400 quilómetros de distância, nós vamos encontrar uma religiosa portuguesa, a irmã Mónica da Rocha. Ela pertence à congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima e está em missão há 3 anos em Lixinga, que fica situada na província de Niassa. E também ali têm chegado relatos, histórias de pessoas em fuga, às vezes ainda em lágrimas. O último grande ataque à vila de Palma veio agravar ainda mais esta crise humanitária profunda que se está a viver em Moçambique. E a irmã pergunta: até quando vamos continuar a acompanhar esta entrevista em exclusivo para o nosso programa com a irmã Mónica, que está em Lixinga? Até quando? Pergunta esta irmã. Até quando e quantas mais pessoas precisam de morrer e fugir para que se coloque fim a estes conflitos armados e a população possa recomeçar do zero, reconstruindo o destruído? Sinto revolta e impotência perante esta realidade, ao ver como nós, seres humanos, numa sociedade global tão desenvolvida a nível tecnológico e tão arcaica a nível humano. Cabo Delgado, um paraíso de riquezas naturais e de uma beleza única, transformado num cenário real de destruição e de corpos espalhados no chão, muitos deles decapitados. Agora vamos até Macau, esta diocese tão especial, situada no sul da China. É como dizemos todas as semanas aqui, como que um observatório, através do olhar do jornalista José Miguel Encarnação, para tudo aquilo que de mais relevante acontece nesta região tão sensível também do nosso globo. Desta vez ele vai falar-nos de Myanmar. Uma vez mais, a situação que se vive neste país merece a preocupação de todos, incluindo do Papa Francisco. Sua atenção, pois, para o nosso correspondente em Macau. O Papa Francisco apelou a todos os católicos do mundo para rezarem pela paz em Myanmar, antiga Birmânia, noticiou a agência Eclésia. Disse o Papa no final da recitação de Regina Coeli no dia 2 de maio. Há uma iniciativa que tenho no meu coração, a da Igreja Birmanesa, que convida a rezar pela paz, reservando para Myanmar uma Ave Maria do Terço Diário, revelou o Santo Padre, tendo acrescentado: todos nos dirigimos à Mãe, quando estamos em necessidade ou dificuldade. Neste mês, pedimos à Nossa Mãe do Céu que fale ao coração de todos os responsáveis de Myanmar para que encontrem o caminho da coragem de percorrer o caminho do encontro, da reconciliação e da paz. Segundo a mesma agência, pelo menos 759 pessoas morreram desde a revolta de 1 de fevereiro contra a junta militar, segundo números da Associação de Assistência aos Prisioneiros Políticos em Myanmar. Esta não é a primeira vez que o Papa Francisco apela pela paz em Myanmar, e também nós já aqui demos conta por diversas ocasiões
de mensagens do Papa dirigida aos católicos do mundo e em particular aos birmaneses e aos seus bispos, com o objetivo de assegurar a paz neste país do Sudeste Asiático, sendo que, recorde-se, até os baíngues luso-descendentes birmaneses, católicos na sua maioria, se juntaram aos protestos. Infelizmente, 3 meses depois da tomada do poder pelos militares, não há luz ao fundo do túnel para a resolução do conflito civil que da capital de Myanmar alastrou para o resto do país. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos falar da Índia, um país que está a atravessar uma crise terrível por causa da pandemia do coronavírus. É uma situação crítica que se vive na Índia. Vamos recordar também a campanha da Fundação AIS para a libertação dos presos cristãos no mundo por causa da sua fé, e vamos ainda falar e recordar essa grande corrente de oração que está a ser promovida também pela Fundação AIS ao longo deste mês de maio. Mas temos, portanto, muitos temas para preparar para si ainda. Vamos agora para um pequeno intervalo, deixe ficar por aí. Nós voltamos depois de um breve intervalo, são alguns instantes apenas. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na televisão Canção Nova. Sou o Paulo Bairro, comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. No arranque desta segunda parte do nosso programa, nós vamos até à Índia. A ameaça brutal que a pandemia do coronavírus está a provocar neste país está bem presente
nas declarações do arcebispo de Delhi à Fundação AIS. Sim, Paulo, de facto é assustador o que se está a viver neste país, onde se registram mais de 350 mil novos casos por dia de Covid-19. Portanto, Dom Anil Couto, que é arcebispo de Delhi, fala num tempo de angústia, de incerteza, de sofrimento, e ele diz mesmo que as pessoas perguntam diariamente quem será o próximo a ficar infectado, quem será o próximo a sucumbir à doença. Bom, a voracidade com que esta pandemia está a crescer, de facto, não deixa nenhum setor da sociedade indiana de fora, nem a Igreja, claro. Sim, embora na Diocese de Delhi os números não sejam, apesar de tudo, tão graves, o Bispo diz-nos que 3 irmãs morreram, uma tinha apenas 50 anos, também já faleceram leigos, catequistas, pessoas muito ativas, tanto ao nível paroquial como ao nível diocesano. Mas que a situação global em todo o país tem sido acompanhada com regularidade ao nível da Conferência Episcopal, mas, de facto, ainda não há dados oficiais sobre o impacto da pandemia nas estruturas da Igreja. Dom Anil Couto explica que, neste momento, é de facto muito doloroso pedir esses dados quando as pessoas ainda estão em estado de choque com a brutalidade desta pandemia. A pandemia do coronavírus veio acentuar em muitos países e regiões também do globo a falta da liberdade religiosa. Pior ainda, veio acentuar a questão da perseguição às minorias, nomeadamente às comunidades cristãs. Tem sido o caso, isso tem acontecido em África, mas também em países como, por exemplo, o Paquistão, vizinho da Índia, de que estamos a falar, ou até de alguns países da Europa. Nós começámos, aliás, o programa com a notícia da nomeação pela Comissão Europeia do enviado especial para as questões da liberdade religiosa, e percebe-se agora que até por causa da questão da pandemia do coronavírus, isso é mesmo importante. Bom, mas o que é que diz o relatório da Fundação AIS sobre esta questão? Vamos agora conferir a resposta. A pandemia da Covid-19 teve profundas implicações para os direitos humanos, incluindo o de liberdade religiosa. Os grupos militantes aproveitaram-se dos governos que se têm distraído com a necessidade de se concentrarem na luta contra a pandemia. Em África, por exemplo, os extremistas islâmicos aumentaram os ataques, consolidando assim os ganhos territoriais e recrutando novos membros. Os preconceitos sociais pré-existentes contra as comunidades religiosas minoritárias também levaram a uma discriminação acrescida, por exemplo, no Paquistão, onde as instituições muçulmanas de caridade negaram aos cristãos e a membros de outros grupos religiosos minoritários acesso a ajuda alimentar e médica. No Ocidente, as medidas de emergência tomadas em resposta à pandemia tiveram impacto na liberdade de reunião e na liberdade religiosa, suscitando críticas e debates. Perseguição por causa da pandemia do coronavírus, perseguição por grupos extremistas, perseguição por grupos armados. A perseguição aos cristãos é de facto uma realidade à qual não podemos ficar indiferentes. Hoje falámos aqui, recordamos o caso de uma jovem de Lea Sharibu que está em cativeiro há 3 anos. Está em cativeiro às mãos de um grupo jihadista na Nigéria. E como ela, há infelizmente muitos outros cristãos, muitas outras pessoas. São prisioneiros de consciência. E a Fundação AIS lançou uma campanha de sensibilização da opinião pública para esta questão tão importante. Mayra Shabazz tinha apenas 14 anos quando foi raptada sob a mira de uma arma no Paquistão. O padre Paulo Dalógio desapareceu em 2013 no norte da Síria e desde então nunca mais foi visto. Na China, 1147. Na Eritreia, as estimativas na Nigéria, o rapto de cristãos é pior do que em qualquer. A detenção injusta de cristãos é uma das formas mais prevalentes, duradouras e graves de perseguição. A Fundação AIS apresenta o relatório Libertem os Prisioneiros, que dá voz aos cristãos e outras minorias religiosas que são silenciadas por causa das suas crenças. Os cristãos constituem a comunidade religiosa mais amplamente visada nos 143 países onde há perseguição significativa aos fiéis.
a necessidade de agir é crucial. Libertem os Prisioneiros é um relatório sobre os cristãos detidos injustamente por causa da sua fé. Praticamente a fechar o nosso programa de hoje, vamos lembrar que a Fundação AIS lançou neste mês de maio uma grande corrente de oração ininterrupta do terço. E a ideia, Catarina, a ideia é rezar pela paz, pelos cristãos perseguidos e pelo fim da pandemia. E a ideia, Catarina, é mesmo rezar ininterruptamente durante todos os dias, a todas as horas deste mês de maio. Exato, é rezar mesmo o terço sem parar. Portanto, e posso dizer aqui aos nossos telespectadores que ainda não tínhamos acabado o mês de abril, já tínhamos de facto todas as horas do dia e da noite completamente preenchidas com pessoas que se comprometeram a rezar o terço com estas intenções. Mas, de facto, esta é apenas a primeira parte do nosso objetivo com esta corrente de oração, porque queremos juntar, de facto, centenas de pessoas em oração, porque é preciso rezar pelos cristãos perseguidos, é preciso rezar pela paz no mundo e pelo fim da pandemia. Neste mês de maio, que também o próprio Papa Francisco lançou o apelo para a oração do terço. É verdade, e não podíamos de facto estar em melhor companhia. Como o Paulo disse, de facto a ideia é garantir que todos os dias, a todas as horas, haja sempre alguém que possa rezar pelos cristãos perseguidos, pela paz no mundo e pelo fim da pandemia. Portanto, por isso, desafio a quem nos está a ver, e caso ainda não o tenha feito, que nos ligue, que se junte a nós nesta grande corrente de oração. Nós precisamos do seu nome para que todos os dias, todas as horas, estejam de facto preenchidas com o maior número de pessoas a rezar por estas intenções. E por isso, desde já agradeço o seu contacto e a sua oração. Muito bem, fica aqui então esse desafio. Grande amigo da Fundação AIS, o padre Marco Luís de Almada, fez questão de gravar mesmo uma pequena mensagem de incentivo a esta grande corrente de oração promovida pela Fundação AIS. A Fundação ajuda a Igreja que sofre na sequência do apelo do Papa Francisco para que rezássemos no mundo inteiro o terço pelo fim da pandemia. Mais uma vez a Fundação desafia-nos a rezar o terço de forma ininterrupta. Aceitamos este desafio neste mês de Nossa Senhora, o mês de maio, sabendo que a Deus nada é impossível e que nos deu Nossa Senhora como este poderoso auxílio nas dificuldades. Nesse sentido, também o Papa Francisco pede aos santuários mundiais que rezem o terço, que congreguem as pessoas na oração do terço. Nesse sentido, acontecerá no dia 13 de maio em Fátima, no coração do mês de maio, este apelo a rezarmos o terço pelo fim da pandemia. Espero que aceitem este desafio da forma tão generosa, tão cheia de esperança, como outras vezes já aceitaram, e que a Fundação renova este pedido que vem da parte da Igreja, que vem da parte do Papa, que vem da parte de Nossa Senhora através da Igreja. Foi o padre Marco Luís a incentivar-nos a rezar o terço pelos cristãos perseguidos neste mês de maio. Fica aqui o desafio. Contacte a Fundação AIS para dizer a que horas aceita participar também nesta grande corrente de oração. A outra nota que eu tenho ainda para si, mesmo no final do nosso programa, tem a ver com a possibilidade de todos nós podermos colaborar nesta história de amor e de solidariedade que dá pelo nome da Fundação AIS, através de uma forma absolutamente gratuita, que é através da doação de 0,5%, Catarina, do nosso IRS. É verdade, Paulo, e de facto não custa mesmo nada. Portanto, ao assinalarmos com uma cruzinha apenas este 0,5%, doarmos este 0,5% do nosso IRS para a Fundação AIS, estaremos de facto a ajudar todos estes homens, estas mulheres, todos estes exemplos que vimos hoje aqui ao longo do nosso programa. E, como já dissemos aqui várias vezes, é absolutamente gratuito, não nos custa absolutamente nada, apenas é preciso fazer a tal cruz na nossa declaração de IRS e ajudarmos todos estes homens e estas mulheres que conhecemos hoje, aqui ao longo do nosso programa. Muito bem, fica aqui então esse apelo a todos aqueles que nos estão a seguir neste programa na televisão. Não se esqueça, pode doar 0,5% do seu IRS para a Fundação AIS. A
A ideia é mesmo não podemos abandonar todos aqueles que sofrem e tantas histórias passaram por aqui pelo nosso programa ao longo desta hora. Faça uma cruz no seu IRS para aliviar a cruz dos cristãos perseguidos no mundo. Bom, com este apelo chegamos então ao fim do nosso tempo, ao fim de mais um Igreja no Mundo. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todas as pessoas que colaboraram, ajudaram a editar, a produzir e a levar até si este programa. Enquanto assim, já sabe, espero vê-lo aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.